gotas de esperança. Deus, venho agradecer-te o pão que não tem faltado à minha mesa, o agasalho com que me cobres o corpo, a água que me banha e me sacia a sede, a amizade dos meus amigos, a fé que me alimenta a alma. Principalmente, agradeço-te a força que me dás. Agora eu compreendo que contigo junto a mim não existe nenhum problema que não possa resolver. Obrigado, pois, pelos meus problemas. Que eu veja neles a tua mão a me ensinar a viver. Obrigada a todos. Boa noite a todos, encarnados e desencarnados. Hoje eu vou começar um pouquinho diferente. Me pediram, né? Então, coloque a mão no coração de vocês, mentaliza Deus no caminho. Se eu pudesse conversar com a sua alma, eu diria, fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho, chore mesmo enquanto chora, aproveita para orar, porque quem chora para Deus é consolado, é bem-aventurado e Deus não desamparará. Ele mesmo enxugará suas lágrimas, então desabafe, deixa Ele te abraçar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão para sua alma. Que assim seja. Obrigada, Senhor, que levemos nosso pensamento a Deus e a Jesus. E pedindo, Pai, toda a tua proteção para cada um desses irmãos que aqui se encontram, que seja feita a sua vontade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja. Está aberta a palestra da noite de hoje. O nosso irmão, abre teu coração. Tá bom, Helena. Obrigado. Mais uma vez, desejo a todos boa noite, nosso nome, em nome da casa, aos irmãos encarnados e desencarnados. É missão, é satisfação, é alegria da gente estar aqui, e muita responsabilidade. Que possamos ser atendidos em nossos pedidos, em nossas preces, assistidos, intuídos e inspirados, para que de forma simples e objetiva a gente passe a mensagem da noite. O tema, que eu boto um título, coloquei Caminho da Esperança, a Herança de Paulo. Há tempo, depois de ler um livro maravilhoso, Paulo e Estevão, em particular esse aqui foi a indicação do Nazareno e do Clever na época para mim. Fantástico. Tem passagens que, confesso que para mim me emocionou muito e a gente chora mesmo.
ainda mais tendo o crivo, tendo o foco da psicografia de Chico através de Emmanuel, que nos chancela há muito, sabido por nós, certeza, confiança, credibilidade. O livro é extenso de uma forma que a gente não vê nas passagens bíblicas do Novo Testamento. É muito mais completo. E todo o assunto que a gente procura levantar para trazer, qualquer palestrante tem certeza disso, é sempre buscando um paralelo daquilo que a gente estuda, daquilo que a gente lê, daquilo que a gente acredita, com o que mexe com a gente. Porque só vir e falar, basicamente, poderia ser uma leitura. Mas todo o movimento espírita, todo o ensinamento dentro das casas espíritas, do Consolador prometido por Jesus, é para a gente acessar essa informação e trabalhar em nós, transformação. E realmente, eu não vejo nada melhor do que comentar Paulo. Não vou falar de toda a passagem dele, da vida dele, mas vou me ater nessa mensagem para nós. Nós, entre aspas, como Paulo. Nosso momento de Paulo. Com o nome que cada um tinha antes, como Paulo, não sei se é de conhecimento de todos, antes dele fazer o seu batismo para o cristianismo, chamava-se Saulo de Tarso e passou a se chamar Paulo de Tarso. Então, o Osni da Palhoça, quando que ele vai virar, se já virou, mas não no sentido de uma pergunta de confirmação aqui e agora, mas de foro íntimo para nós. Quando essa transformação acontece em nós. Paulo foi inquirido, foi atendido por Jesus no caminho de Damasco. Ele ouviu. Ele poderia não ter ouvido. E nós já tivemos esse contato? Já fomos inquiridos por Jesus? Já houve essa pergunta para nós? Deixamos passar? Ou ainda é o nosso momento? A beleza disso tudo é que a gente tem uma certeza: nenhuma das minhas ovelhas se perderá. A oportunidade sempre está aberta. O convite sempre está posto. Quando nós desejarmos atender, nós teremos a execução da nossa missão. Então, comecei porque o tema me mexia muito comigo. Porque nos altos, desde os altos da minha juventude, lá pelos 14 anos, 15 anos, que eu tenho lembrança, quer dizer, com 62 já faz um pouquinho de tempo, né? Aquela preocupação. Vou para o céu ou vou para o inferno? O que vai ser de mim? Já era nato o sentimento de acreditar que a vida continuava. Ainda não tinha o conhecimento, não tinha despertado em mim a busca por entender reencarnação, mas simplesmente só não tinha noção do espiritismo. Seu César era o alfaiate da Palhoça. O irmão dele, o seu Sérgio, era o radiotécnico da Palhoça. Ambos já de longa data trabalhando no espiritismo, e eu frequentava a casa de ambos. Brinquei até com algum dos filhos deles, mas não tinha noção que eles eram espíritas. Isso chega no tempo para qualquer um. E lá nessa idade, fazendo essas perguntas, e eu falo a gente assim com força de expressão, mas aquele sentimento, né,
Porque começa assim, começa a bater lá dentro da mente, o que vai ser, né? Porque o medo era muito presente no sentido do tipo de ensinamento. Não respeitou pai e mãe, inferno, né? Você vai ser castigado, né? Lógico que é uma falta evidente, mas não para o inferno, né? Situações dessa natureza, assim, poxa, e isso tenho salvação? Será que eu ainda mereço um céu para mim? E a gente trabalha muito aqui se questionando assim, perguntando, mereço, consigo o perdão? E a gente vem descobrir, falando dentro dos ensinamentos na casa espírita, que o mais forte, talvez algo difícil, tanto quanto reforma íntima, é aprender a se perdoar, a auto-perdoar. Quarta-feira, né, a gente ainda tratou disso aqui. Comentamos no grupo de estudo quarta-feira. Porque você, para partir para a reforma íntima, para uma mudança, você tem que se permitir um consolo. Porque se você se auto-taxar de irrecuperável, de um marginal, de um bandido, eu estou indo no extremo de um exemplo, o que te resta como esperança? Então eu escrevi assim, olhando hoje em meu passado, a pergunta, a dúvida, se era ou é possível uma renovação íntima. Caberia socorro a mim, perdão, até mesmo salvação? Consigo alcançar o céu? Quem foram os meus perseguidos? Quem os são? O que posso fazer em vida na matéria para mudar esta situação e de alguma forma, de alguma sorte, alterar o meu destino para melhor? Por que eu comento aqui quem são os perseguidos? A grande tônica na vida de Paulo é o representante que ele foi do cristianismo. O maior de todos, considerado após, obviamente, o Cristo. E ele salta de um perseguidor, de um homem rude, intolerante, bravo, mau. Mas mal com quem? Mal com os que não comungavam do seu pensamento, da sua ideia de religião. Então a gente tem uma figura assim, e essas coisas começam a fazer um paralelo para a gente. Poxa, porque foi uma surpresa para mim, realmente, ainda já na condição de adulto, buscando a leitura, quando eu cheguei nesse livro aqui em comentário com os colegas, já tinha noção que Saulo é Paulo, Paulo foi Saulo. Poxa, quem que foi esse camarada? E é algo muito extremo, muito antagônico. Nós vamos ver daqui mais à frente eu comentando por que ele, escolhido por Jesus, é interessante, né? Aí essas coisas começam a mexer com a gente, de poxa, tem chance, tem uma esperança. E quando a gente olha para alguém como um bandido mesmo, o que nós conseguimos, o que a sociedade publica e coloca como um bandido marginal, seja na escala que for, que matou, que atacou outros irmãos aí, que violentou. Aí falando com um pessoal conhecido, certa vez, aí dando corda no assunto, questionando, minha esposa estava junto, ela sabe. A gente notava assim, até o olho da pessoa queria estar lá, né? Não cabe perdão para esse tipo de pessoa.
Não cabe. Mas como não cabe? A pessoa pode mudar. O problema é que não tem no encaixe do entendimento de muitos o benefício, a sabedoria, o socorro, o consolador prometido da ferramenta reencarnação. Então você vê berço e túmulo. E acabou. Aí eu questionei assim, você é cristão, não é cristão? Sim, por isso eu vou perdoar, não sei o que lá, um bandido desse, leva para tua casa. A primeira coisa que eu já disse, né? Leva para você, fica com ele. E eu digo assim, você já ouviu quando o orador de determinada religião que você frequenta do cristianismo, para não citar ninguém, para não criar um emblema, deixar neutro, ele fala sobre as cartas de Paulo, as suas epístolas. E quando termina de rezar, de ler, ainda todo mundo diz assim, palavra do Senhor, graças a Deus. Aí eu perguntei, quem foi Paulo? É, São Paulo. Quem foi São Paulo? Isso é maravilhoso. Esse momento agora aqui me emociona, porque traz um sentimento de amor, de socorro por parte de Deus, de Jesus, não dispensando o querer, a reforma íntima, a responsabilidade, o empreendimento, a vocação para querer mudar quando se quer. Eu disse assim, essa pessoa que vocês rezam, que vocês dizem, graças a Deus, que vocês dizem amém, foi o cara que, pela espada, matou homem, mulher, criança. Foi a pessoa que quis destruir o cristianismo, antes mesmo da igreja conhecida como era na época, que nos textos fala a igreja primitiva, queria destruir. Mas será, primeiro ponto, que essa pessoa tão rude, tão mal, tão agressiva, era assim com todos? Obviamente que não. Saulo era um dos doutores da lei, ligado, pertencente ao Sinédrio, o grupo religioso que comandava o povo judeu, ligado estritamente às leis de Moisés. E, por consequência, não aceitavam, eram totalmente contrários ao ensinamento do Cristo. Falar do Cristo, de Jesus para eles, era blasfêmia. Era atentar contra a ordem de Moisés, contra as leis mosaicas. Será que Paulo era ruim? Saulo, no caso, era ruim, era mau? Com o pai dele, que também era membro desse conselho? Com a mãe dele? Com os que comungavam da sua crença? Obviamente que não. A gente pode perceber isso até pelas matérias, reportagens. Bandido X, né, violento ao extremo tudo. Pergunta para a mãe dele se ela não ama ele e se ele não ama a mãe dele. Como pode um vaso rachado ainda servir de berço para o amor? E essas coisas me fizeram pensar. Tenho esperança. Posso crer.
E graças mesmo, a dar ouvidos. Porque eu considero assim minha primeira missão, que era me constituir dentro da doutrina espírita e aprender, de ouvir esses passos, de ouvir essas vozes, dar o primeiro passo. Então foi um choque para essas pessoas quando eu estava falando. Eu digo assim, vocês rezam para alguém, vocês dizem amém, graças a Deus, mas vocês não sabem quem foi eles. E só há um sentido na leitura e no aprendizado. Ou dois, vamos dizer. A transformação para si, o entender para si, e transformar isso, tentar levar para mais gente. Ler um livro e deixar ele em silêncio, não ser comentado, não ser falado, não ser mostrado. É falar em quarto fechado. É falar para ninguém. A Deus a certeza. Para nós, a esperança de podermos nos melhorar. Como foi dito, por Jesus, nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Quando a gente diz assim, tenho esperança que em Deus, é nós realmente com esperança. Ele é a certeza. Paulo, muito mais que seus escritos iluminados, é exemplo do perdão a si mesmo, da aceitação do Cristo em receber todos aqueles que no coração digam Senhor, Senhor, e assumem novo compromisso, novo propósito de vida. Mas hoje, aqui eu falo com base em leitura de um livro, em palestra de irmãos que passaram por aqui, nos grupos de estudo. Faço uma pergunta que não é retórica, mas e que eu vou comentar, só para a gente criar um referencial. E Paulo consultou o quê? E Saulo consultou o quê? Aonde que ele foi pegar? Então nós estamos num momento que nos prova a evolução do cristianismo, da graça, dessa bênção de Deus para nós, essa expressão máxima de amor, as facilidades que a gente tem, o que a gente já tem disposto na mão. A gente já tem pronto a receita, o mapa, deixado desde o Cristo, antes dele e agora, como a gente entende, como os espíritas entendem, o Consolador prometido. Se os textos referentes ao Velho Testamento, à lei mosaica, fosse entendida na melhor plenitude dos ensinamentos deixados, talvez, e com isso a humanidade ter evoluído, o ser ter evoluído individualmente para formar esse coletivo melhor, talvez o Cristo não precisasse estar aqui. Então você trabalha uma fase, mas houve progresso? Houve, mas é lento, foi lento. Veio o Cristo. E quando ele diz, eu não vim destruir a lei, eu vim confirmá-la. Mas o grande enfoque não é o da espada, não é do olho por olho, é do amor. Mudando a sequência aqui, um negócio interessante aqui.
Paulo, uma das frases dele, capturada das epístolas, ele fala assim: o amor pode tudo, não é ciumento, não se comporta indecentemente, tudo espera, tudo acredita, o amor vence tudo. A constatação de que cada um de nós, ainda perseguindo em erro nossos irmãos, não mais pela espada, mas pelas ideias, portanto, ao Cristo, como ele próprio declarou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Temos a possibilidade, a esperança de nos transformar, de nos perdoar diante de nós e de Deus Pai. Ainda não tratamos no que eu levantei. Por que Paulo? Por que Saulo? A gente destaca aqui, nessa obra, nesse binômio Saulo-Paulo, os seus passos, né? O antagonismo, esse avesso de perseguidor a divulgador, onde o perdão em si, mas manteve a responsabilidade dos seus atos. Quando será o nosso encontro com Jesus? Ou já houve? Devemos agir no mal para conseguir triunfar no bem? Obviamente que não. Seria algo temeroso, triste, covarde falar isso. Aqui só está jogado na frase para a gente fazer uma inflexão sobre o pensamento. Na maturidade que a humanidade se encontra hoje, que nós que buscamos um conhecimento, um contato mais íntimo, mais amplo com Jesus, com Deus, a gente sabe que pelo caminho do bem, pelo amor, a gente consegue muito mais. O mal apresentado ali, a dureza do coração humano, dá grande ênfase para que a gente tenha certeza do dito por Jesus, que nenhuma das minhas ovelhas ficará perdida. De um certo ponto de vista, fazendo um paralelo, quando Emmanuel, ainda encarnado, como o senador Públio Lentulus, teve com Jesus, quando ele foi tentar buscar ajuda para sua filha, Jesus, ele poderia ser considerado uma pessoa rude para a família, excelente, mas mandou também matar, mandou prender, quem depois ainda acabou sendo um algoz dele. E ele não se inteirando 100% com Jesus, não acreditando, não o aceitando, ouve de Jesus: senador Públio, você pode me seguir hoje ou daqui a 2000 anos, mas você me seguirá. Está na obra ali, Chico. Então todos nós, do nosso passado, das nossas reencarnações individuais, como cada um de nós veio trazendo, agindo no individual e reagindo no coletivo, todos nós viemos passando pelas oportunidades. Todos nós, na visão de alguém, a gente pode ter sido a pessoa mais amável, mais querida, até o ponto de acharem o mais odiado. E a gente encontra isso dentro da família, na condição de trabalho de patrão e empregado, na condição de professor e aluno.
o pai que dá a chinelada, que não quer que o filho se perca, ou o pai que fala duro e sério e dá o castigo, não vai sair. Para a criança ele é ruim naquele momento. Isto é prova que Jesus é para todos. Nós temos o preconceito, nós temos a visão de apontar o dedo, principalmente esse que vos falo, criticando, questionando, dizendo que não há chance, que não vale a pena, que não vale nada. Mas no jardim do Senhor, que é a natureza, que é o universo, é da responsabilidade de Deus, de sua criação, a flor e a erva daninha. Paulo diz assim numa das suas frases: aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Acreditem, quando a gente vê aquele na rua, no ambiente que for, muito mais necessitado do que nós, ele pode às vezes estar necessitado da matéria, mas ele pode estar bem abastecido do espírito. Pode ter consciência do momento que ele está passando. Aos que não têm, aos que têm. Não estou generalizando também. Há uma passagem que, numa palestra dessas da internet, um amigo do Chico fala que eles estavam caminhando pela rua muito tempo. E o Chico atravessa e vai cumprimentar um mendigo. E dá um abraço nele. E eles, ô Chico, foi lá. Vocês não sabem o que é aquele espírito. Faz a sua última caminhada sobre a terra. O que a gente faria? Pega R$2 aqui, pega. R$2 aqui. Só por uma pontinha aqui. Se é uma moeda, pega. Aprendi aqui com o Sandro algo assim muito fantástico que eu faço hoje, tá? Não é para contar vantagem, gente. É porque o ensinamento que eu não tinha, que o Sandro passou, que é fantástico aqui. E a gente tem que replicar. Quando você procurar dar alguém para alguém, dar algo para alguém, principalmente esse pessoal da rua que a gente está de carro, rapidão, ou está andando, só ganhou fui eu. Dá um aperto de mão, pelo menos. Se estiver dentro do carro, às vezes fica mais difícil dar um abraço. Mas um aperto de mão. Meu amigo, vai com Deus, fique bem. Aí tem uns que dizem assim, mas vai comprar cachaça. Isso é com ele. Mas o meu sentimento é que ele não faça isso. Isso é Paulo na vida da gente. Tinha comentado já, né? Se Saulo não tivesse ouvido. Se Saulo não tivesse ouvido, ele seria chamado novamente. Ou naquela vida ou em outra. Mas ele seria chamado, como cada um de nós. Por que Paulo, agora vamos tratar daquela colocação, por que Paulo? E não alguém que já trabalhava com o cristianismo, com a divulgação. Porque Paulo foi encontrar com esses depois, que já era ligado e aceitava Jesus.
Isso é fantástico. E eu confesso que eu era uma das dúvidas, já sabendo dessa transformação de Saulo a Paulo, e isso é fundamental para entender. Porque a gente diz assim, pô, pegou um cara ruim para fazer uma obra boa. Por que não pegou um bom para fazer uma obra boa? Quando, sob orientação de Jesus, a Saulo e a Nicodemos, Saulo chegou na cidade, ficou numa hospedaria. Nicodemos foi orientado por Jesus a socorrê-lo. Vá lá, atenda essa pessoa. Imponha-lhe a mão sobre os olhos e cure. Desperte a sua visão. E Nicodemos, ao responder ao chamado do Cristo, questiona: por que este homem, perseguidor de todos que te creem, portanto, a ti mesmo? Onde Jesus responde: é este que eu quero, é o vaso escolhido. Aí a gente não pode entrar no pensamento de Deus, no pensamento de Jesus, ao ponto de inferir, questionar e querer entender essa motivação, esse processo, porque é além do nosso entendimento. Já vou comentar, pegando o do palestrante, o médico, espírita, não sei se eu vou fazer a pronúncia do sobrenome dele corretamente, o Jorge Lahart, né? Lahart, médico espírita, pessoa de grande credibilidade no meio espírita. E foi dele que eu encontrei essa explicação fantástica, maravilhosa. E ele diz assim: a escolha de Saulo se deu pelas grandes qualidades, né? Ainda como Saulo, uma programação tinha do alto. Jesus, por que tu resolveu fazer isso? Não, ele disse só para Nicodemos, ele não disse por que ele escolheu, ele disse assim: eu quero esse, é vaso escolhido. Homem devotadíssimo a Deus, na crença que ele pregava. Ele não era contrário a Deus. Ele não reconhecia o cristianismo. Ele não reconhecia Jesus. A crença a Deus. Esclarecido, doutor da lei, extremamente determinado e disciplinado, convicto da sua missão. Ele era muito eficiente, ele era muito devotado, estudou muito, subiria na hierarquia do Sinédrio. E aí a gente fica sabendo. Eu preciso de alguém que seja disposto a enfrentar as consequências na matéria e no espírito para tocar a obra da lei de Deus. Então, o vídeo é mais extenso, ele diz assim: se ele pegasse um dos pregadores da época, mais mansos, não quer dizer com isso idiotas, de forma alguma, mais mansos, mais coração, mais maleáveis, sujeito a fraquejar, porque o que nós não conhecemos ao Cristo é transparente.
a Deus, é. E quem é essa pessoa? Alguém que era estudado. Alguém que conhecia as leis. O que ele só precisava ser feito com ele? Lapidado, orientado. Estou falando a nossa história, gente. Acreditem, todos nós podemos. Ao nosso tempo. Poxa, o Osni falou hoje lá no centro, a palestra dele, tal, agora tem que virar Paulo. Pode ter isso como um desejo, mas um desejo de ser o que ele fez, não o que ele, quem ele era, mas o que ele fez. Reforma íntima, determinação. Eu quero mudar. E isso é trabalho de vidas. Ou melhor, de existência, perdão, vida uma só, dentro da filosofia espírita da reencarnação. Temos várias existências, uma vida. Então, Paulo reunia essas características. No livro, aqui, Paulo e Estevão, que a parte que a gente não tem na Bíblia, ele tinha a sua noiva, ele era uma pessoa amorosa com ela, respeitava dentro da sua religião, que pela uma separação do destino, Estevão, que também foi o nome que ele adotou depois de esse irmão da moça, que eu esqueci o nome agora, perdão, adotou como Estevão quando ele se converteu ao cristianismo, e eles ficaram muito tempo sem se ver, foi mandado por Paulo, ainda como Saulo, ser apedrejado, lapidado. E no dia daquela ação, daquela situação, ela, noiva de Saulo, identifica o irmão lá. E todo martirizado, Estevão ainda fala: Senhor, não impute a eles essa falta. Se passo por isso é porque mereço. Ela pede a Saulo, a noiva, para ir ter com aquela pessoa. Ele se assusta, mas leva. E lá, sendo breve na leitura aqui do livro, ela descobre, confirma, constata que é o irmão dela há muito separados, por intervenção do Império Romano. E Paulo diz assim na obra: meu Deus, isso é castigo. Por que isso comigo? A sentença na mente dele já estava dada. Como ele poderia estar com aquela pessoa? Não foi no primeiro momento ainda de que, poxa, que azar, fiz algo que machucou ela. Não, ela que ainda estava machucando ele. Porque ela, na visão dele, naquele momento, não estava sendo digna dele. Mas isso em pensamento. Lógico, a letra do livro contando. E por fim, ele sai encaminhada para a cidade de Damasco. E lá, no meio do caminho, como a gente já falou, Jesus atravessa seu caminho. Ele vê a luz, ele cai, fica cego. E começa a sua jornada. Na minha visão particular, pensamento meu, essa mostra do contraste do homem bom apenas para alguns, maus para muitos, para o homem bom para todos, a nossa oportunidade. Terminando aqui.
eu pergunto assim, deixo uma pergunta para a gente refletir, vou comentar ela brevemente. Quem pode vencer na carne? Quem de nós pode vencer? Só tem todos nós, só essa resposta, todos nós. Quem diz quem não pode vencer na carne é quem momentaneamente ainda não está encarnado. Ou seja, todos nós somos aptos, todos nós temos as ferramentas, as oportunidades dadas pelo alto, por Deus, para nós. É trabalho de formiguinha. Vindo para cá, eu comentei com a minha esposa. Tu vai? Vou. Aí eu brinquei com ela, não te convidei. Ela disse, não quer que eu vá? Eu disse, não, pode vir, lógico. E eu disse assim para ela, quando você está junto lá, a minha responsabilidade aumenta. Ela perguntou por quê? Aí eu falei, você conhece o ontem, conhece o hoje e vai conhecer o amanhã. Vocês, meus irmãos, só conhecem o hoje. Procuro, aprendendo com todos os irmãos que passam por aqui, por tudo que é belo que a doutrina entrega. Procuro falar minimamente daquilo que pelo menos eu me dispus, me coloquei a querer mudar. Não que eu tenha alcançado isso, de forma alguma. De forma alguma. Mas é a alegria que me traz falar sobre Paulo. Fica de coração para você a sugestão. Leiam. Quem quiser que empreste. Eu adoro emprestar livro. Adoro mesmo. Pego emprestado também. É fantástico isso aqui. E a gente fica com aquela certeza. Não somos tão imperfeitos, tão maus, tão desprovidos, que não merecemos o socorro de Deus para conosco. E não tão belos, tão perfeitos, que dispensamos o olhar de Deus para conosco. Muito obrigado. E tudo que foi dito, que fique em primeiro lugar para quem falou. Muito obrigado. Agradecer a Deus pela bela reflexão que nos traz. E não complementando, minha palestra foi muito bem colocada, título de reflexão. Paulo teve a sua transformação, a escolha e a caminhada. Isso não tirou dele as consequências da Paulo que fez. Ele morreu decapitado. E várias situações que ele teve que trajetar na sua história ao longo da reforma ao qual ele buscou. Então não deixamos para amanhã o que a gente pode começar a fazer hoje. Porque quanto mais tarde a gente começa a fazer, mais difícil e doloroso se torna o aprendizado para se tornar um dia o Paulo. Ou seja, se transformar em alguém ao qual todos nós um dia vamos chegar. Porque Deus nos criou para sermos perfeitos. Agora a escolha e a direção e o tempo que a gente vai levar é a escolha individual de cada um. Obrigado a todos. Então, assim, em agradecimento por tudo que foi dito hoje, essas belas palavras, agradecemos a Deus pela oportunidade de aqui estarmos, aprendendo, Pai, um pouquinho mais sobre os teus ensinamentos, sobre a grandiosa felicidade que um dia vamos almejar. E assim agradecimento dissemos todos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade,
assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Que Deus ilumine o Pai a cada um de vocês. Que Ele mostre no final do